Como pode uma força cultural que se tornou gigante para além dos jogos de mesa continuar fracassando tanto nos cinemas? E se Dungeons & Dragons tivesse recebido um tratamento parecido com o de O Senhor dos Anéis? Essas questões se tornam ainda mais intrigantes quando consideramos que a marca prosperou de forma monumental em outras mídias. Nos videogames, é impossível contar a história dos RPGs sem contar com a sua influência. Desde as antigas aventuras em texto no PC até o recente Baldur's Gate 3, que estabeleceu um novo padrão narrativo para a indústria. Nos livros, dezenas de romances se tornaram best-sellers, especialmente ali nos anos 80 e 90. E, no entanto, no cinema, a história é de decepção. Tanto o desastroso filme de 2000 quanto o recente Honra entre Rebeldes tiveram um desempenho abaixo do esperado nas bilheterias. Analisar esse paradoxo nos leva a uma reflexão sobre tom, marketing e as expectativas do público para o gênero de fantasia. Para entender o caso de Honra entre Rebeldes, é preciso admitir que, para muitos, a expectativa inicial não era das mais animadoras. A memória coletiva ainda guarda o gosto amargo do fracasso retumbante de umas 2 décadas atrás. E pior ainda, toda a campanha promocional do filme parecia vender uma fórmula que já começava a dar sinais de cansaço, a abordagem no estilo da Marvel, com seu humor incessante, autoconsciente e cheio de piadinhas, aplicado em um cenário de alta fantasia. A impressão que ficava era de uma versão de O Senhor dos Anéis dirigida pelo Taika Waititi. Soma-se isso às declarações infelizes da equipe de roteiristas sobre enfraquecer protagonistas masculinos, e o cenário para o ceticismo estava completo. A última vez que eu vi uma tentativa de misturar fantasia épica com humor tão pós-moderno, a experiência foi dolorosa. E, no entanto, contra todas as probabilidades, Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes se revelou um filme surpreendentemente decente e agradável. Não é uma obra-prima transformadora e certamente eu não vou guardar ele com o mesmo carinho que eu tenho pela trilogia do Peter Jackson. Mas é um filme competente, que conta a sua história de forma ágil e consegue, para minha surpresa, arrancar algumas risadas genuínas. A trama acompanha Edin Darvis, um bardo e ex-espião idealista que, após uma tragédia pessoal, se une a um grupo de ladrões para criar sua filha. O grupo inclui a bárbara Olga, o feiticeiro Simon e o vigarista Forge. Quando um plano para ressuscitar sua esposa dá terrivelmente errado, Edin e Olga são presos. Tempos depois, eles escapam e descobrem que Forge não só os traiu e se tornou um corrupto Lorde de Neverwinter, como também envenenou a mente da filha de Edin contra o próprio pai. A missão se torna uma clássica aventura de juntar a equipe para um assalto impossível, invadir o cofre de Forge, recuperar uma relíquia mágica e, no processo, salvar a garota e, quem sabe, o mundo. O grande mérito do filme é caminhar sobre a linha tênue que separa a sátira afetuosa da paródia debochada. Ele brinca com os clichês do gênero, mas o faz com uma homenagem divertida ao jogo, nunca com desdém. E mais importante, o núcleo emocional da história, a jornada de um pai falho buscando redenção e reconexão com sua filha, é tratado com total seriedade. O roteiro usa o humor para equilibrar os momentos dramáticos, mas nunca permite que as piadas ofusquem o coração da narrativa, explorando temas como amizade, lealdade e superação, de forma orgânica e competente. Claro que nem tudo funciona perfeitamente em Honra entre Rebeldes. Muitas piadas são certeiras, mas outras parecem forçadas, como se o filme se esforçasse demais para arrancar uma risada. O diálogo muitas vezes atinge um nível de modernidade constrangedora que quebra a nossa imersão, e é impossível não notar falhas de produção grosseiras, como algumas janelas do século XX em cenários supostamente medievais, algo que é inaceitável para uma produção desse calibre. Ainda assim, os personagens em sua maioria são simpáticos e bem construídos. A autodepreciação neurótica do Simon pode acabar ficando cansativa, e o personagem Doric carece de um carisma mais marcante, mas são detalhes. Chris Pine tem a combinação exata de arrogância e charme para Edin, que se destaca mais pela inteligência do que pela força. Hugh Grant abraça o exagero como vilão Forge, mas a grande surpresa é Michelle Rodrigues, que finalmente quebra o seu molde de durona genérica. Sua Olga é uma personagem complexa, que funciona como a porradeira do grupo, essencial no combate, mas depende dos outros para a estratégia. Uma dinâmica que espelha perfeitamente uma boa sessão de RPG. Dito tudo isso, voltamos à questão central: por que ele falhou em conquistar as bilheterias? A resposta talvez não esteja na execução do filme em si, que é muito competente, mas na sua concepção e no seu marketing. O trailer vendeu exatamente a fórmula da Marvel: humor, autoconsciência e piadinhas, em um cenário de D&D, e fez isso no momento que o público já estava mostrando que estava cansado dessa abordagem.
Mesmo que o filme tenha abraçado o absurdo de forma muito mais inteligente e bem executado do que o trailer sugeria, a percepção inicial foi de um produto de caixinha. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: e se Dungeons & Dragons tivesse recebido o tratamento de O Senhor dos Anéis? Não me refiro a replicar a jornada de Frodo ou a estrutura de filmes de Peter Jackson, mas sim a abraçar o tom de uma narrativa de fantasia séria e épica, algo que se tornou surpreendentemente raro no cinema de grande orçamento. Quando olhamos para a influência de O Senhor dos Anéis, vemos que ela se manifestou principalmente em fantasia infanto-juvenis, como as Crônicas de Nárnia ou épicos históricos como Troia. A fantasia adulta, séria e grandiosa ficou órfã. Nem mesmo no auge de Game of Thrones, um fenômeno que levava seu mundo de fantasia a sério, vimos esse impacto se traduzir para o cinema de grande escala. É exatamente essa lacuna que Dungeons & Dragons sempre pareceu destinado a preencher. Existe, acredito eu, uma fome no público por uma fantasia sincera que Hollywood parece não querer alimentar. Há um desejo por um filme que funcione como um Top Gun Maverick do RPG, um evento cinematográfico que lembre ao público por que eles se apaixonaram por essas histórias em primeiro lugar, mostrando que ainda é possível fazer a alta fantasia sem se sentir na obrigação de piscar para a câmera ou pedir desculpa pela própria existência. Isso não significa que um filme de D&D precisa ser solene e sem humor. Baldur's Gate 3 é um jogo hilário em muitos momentos, assim como os próprios filmes de O Senhor dos Anéis. A diferença crucial é que, nesses casos, o humor serve ao mundo e aos personagens, sem jamais quebrar a crença do público naquele universo. Eles apresentam uma fantasia com F maiúsculo e pedem ao espectador que acreditem nela. O problema é que, historicamente, os filmes de D&D, incluindo o de 2000, com seu tom exagerado e cartunesco, sempre se recusaram a fazer isso. A franquia D&D é um trampolim infinito para a criatividade, abrigando mundos e mitologias riquíssimos. Histórias incríveis já foram contadas nesses cenários. Os romances de Dragonlance são um exemplo, muitas vezes visto como fantasia genérica, mas possuem materiais base para filmes fantásticos se tratados com a seriedade e a escala que merecem. Eu gosto de aventuras, de batalhas épicas, do maravilhamento ao contemplar ruínas antigas e do drama dos elfos lidando com preconceito. Parece que abandonamos esse tipo de narrativa no exato momento em que o interesse do público estava no auge, trocando a maravilha infantil e sinceridade épica pela desconstrução irônica, antes mesmo que a construção tivesse seu devido tempo de brilhar na tela grande. Honra entre Rebeldes fez o que se propôs a fazer muito melhor do que eu esperava e merecia um destino melhor. No entanto, seu tropeço comercial talvez seja o sintoma de um público que anseia por outra coisa, algo que os convide para um outro mundo de uma forma tão imersiva e completa quanto o jogo original foi concebido para fazer. Um filme de D&D que seja completamente destemido de sua fantasia, que se sinta confortável em sua própria pele e, mais importante, que confie no poder de sua própria magia. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.